Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Deus vivo todo-poderoso, aquele que vive e que reina para todo o sempre. Aquele que vive e que reina para todo o sempre. Já começa a se alegrar, porque eu tenho um recado extraordinário que é para você. É um recado que é direto, literalmente, do trono de Deus. É do trono de Deus mesmo. É um recado para você. Se você quiser sair dessa situação que Deus está vendo que você está passando, se você quiser sair dessa situação, desse leito de dor do hospital, dessas dívidas, dessa situação deprimente que você está passando, essa vergonha, essa humilhação, o nosso Deus, ele está te observando, ele está vendo tudo e não está se agradando de nada. O nosso Deus, ele está vendo e não está gostando de nada. Por isso que ele está pedindo para me te dar esse recado, porque ele quer literalmente tirar você dessa situação. Eu não sei que situação que você está passando, eu não conheço a tua vida, eu não sei de nada, nem sou adivinha, nem trabalho com adivinhação, não trabalho com adivinhação, porque aí no YouTube está cheio de profeta mentiroso que fica o dia inteiro com a Bíblia na mão, inventando, são espíritos enganadores que ficam enganando, literalmente tirando o povo de Deus da presença de Deus e as pessoas com a salvação comprometida. São mentirosas que têm vergonha na cara, que fica brincando com o evangelho 24 horas. Eu não estou aqui para ser hipócrita, para te falar que vai parar um carro na tua porta. Eu não estou aqui para te falar que a honra vai te achar, que a honra vai te procurar. Eu não estou aqui para ficar brincando com o evangelho, abrindo a Bíblia Sagrada para ficar distribuindo palavras reveladas dela mesmo, distribuindo essas situações deles aí, distribuindo, falando que a honra vai te achar, que fulano vai te honrar, que fulano vai fazer isso, que fulano vai fazer aquilo. Eu não estou aqui para ficar com essa mentiraiada, eu estou aqui para te entregar um recado do Deus vivo todo-poderoso, que eu não vou ser hipócrita com ninguém. Eu estou aqui para pegar a palavra do Deus vivo, e essas pessoas aí estão enganando milhões de manhã até de madrugada com a Bíblia aberta na mão, enganando o povo de Deus que está vindo, está querendo conhecer o Evangelho e estão com a salvação toda comprometida. Porque se Jesus voltar amanhã, se Jesus voltar amanhã, porque o arrebatamento de uma hora para outra ele vai acontecer. Se Jesus voltar amanhã, essas pessoas estão literalmente com a salvação. Por quê? Porque essa meia dúzia não, são centenas de pessoas aí enganadoras, com a Bíblia na mão de dia e de noite, falando que a honra te acha, que não sei o que é isso, que você vai fazer aquilo, que tudo mentiraiada o dia inteiro. São pessoas mentirosas que não têm vergonha na cara, que está brincando com a palavra de Deus 24 horas. Eu estou aqui para dar um recado que é direto do trono. Eu não vou falar para você que você vai sair dessa situação aí se você não tomar uma atitude. Eu não vou falar para você que você vai sair dessa situação que você está vivendo se você não for fiel a Deus. Eu não vou falar para você que você vai sair dessas situações que você está vivendo aí no leito de dor, no hospital, se você não obedecer. É isso que o Evangelho é preto no branco, não é mentiraiada que vai vir fulano, vai te honrar, que você já era para ser honrada, para ser honrado. Esse papo furado aí que entra ano e sai ano, que não muda e não muda as situações das pessoas que estão aí, porque a salvação dessas pessoas que estão acompanhando esse tipo de gente, você pode ter certeza que está tudo comprometida. São pessoas que o inimigo levantou agora no final dos tempos, porque nós estamos vivendo no final dos tempos. São pessoas que conhecem a palavra, porque o Satanás, ele tem milhões de seguidores. O Satanás, ele conhece muito bem a palavra de ponta a ponta, senão ele não enganava. Ele é mentiroso, ele é enganador.
enganador e a paternidade da mentira foi dada para Satanás, e essas pessoas foram levantadas justamente por ele para desviar milhões e milhões de pessoas com a salvação comprometida, para desviar essas pessoas do Evangelho. E a internet está assim, foi um canal que ele está usando porque se é no ministério, até às vezes as pessoas vão ali, mas são um canal que ele está usando literalmente para enganar. Tem muitas e muitas pessoas que realmente faz a obra de Deus com decência, são pessoas dignas, não são mentirosas, nem são mentirosos, que tem gente que o dia inteiro está envelhecendo e cada dia mais fica mentirosos e mentirosas, são o Jacó da vida aí, que o Satanás levantou, que está 24 horas aí na internet, enganando o próprio povo do Deus vivo todo-poderoso, e conhece bem a palavra, fala em línguas, profetiza, tudo mentiraiada. Eu não vou falar para você que você vai sair dessa situação falando em línguas, eu não vou falar para você que tu vai sair dessa situação, que amanhã vai parar um carro aí na tua porta, eu não vou falar isso que você vai sair dessa situação aí, que vai parar uma carta tua, que já era para você ser honrado, que já era para você ser honrada, é um 71 espiritual, uma mentiraiada 24 horas. Eu vou falar para você um recado que Deus está mandando eu te entregar, é um recado sério que eu vou te falar, que é direto do trono do Deus vivo para a tua vida. Se tu obedecer o que eu vou falar, Deus literalmente ele vai tirar você dessa situação, porque ele tem pressa, ele está vendo esse sofrimento que você está passando, ele está vendo as questões, essas situações, essas humilhações, e ele está falando que isso aí não vai ficar do jeito que está. Por quê? Porque quando você obedecer, porque o nosso Deus, nós somos filhos e filhas, e o nosso Deus, ele exige obediência, porque a palavra do Deus vivo todo-poderoso, as bênçãos sagradas, as bênçãos do Deus vivo não vem através de bibibi, não, vem através da obediência. Quando tu obedece o evangelho do Deus vivo todo-poderoso, por isso que às vezes não gosta muito de mim as pessoas, porque eu sou muito claro, eu sou radical com as coisas de Deus, eu não fico aqui falando em línguas mentirosas para enganar público, multidões. Eu gosto de fazer a obra de Deus, mas a obra de Deus com sinceridade. Eu estou te falando que você vai sair dessa situação, que Deus ele vai lhe tirar literalmente de uma vez por todas. Quando você firmar um compromisso com ele, quando você obedecer o evangelho, quando você literalmente quiser servir ao Deus vivo todo-poderoso, porque tem gente que tem condições, de fazer, mas as pessoas não obedecem um mandamento que é sério. Os dízimos e as ofertas são um mandamento tão sério que você não tem ideia. A pessoa pode ter um ministério pequenininho, pode ter um ministério gigantesco, mas a situação da pessoa, você só consegue sair desses laços do inimigo quando você é fiel ao Deus vivo todo-poderoso. Não fique pensando que é só fiel nos dízimos, fiel nas ofertas, é fiel em tudo, porque a obra é do Deus vivo todo-poderoso, e ele está 24 horas te observando, ele está vendo essas maracutaias que está aí na internet, ele está vendo tudo. Só que o nosso Deus, ele sabe, o nosso Deus, ele fala que tudo tem uma plantação, vai vir a colheita. A colheita é terrível para essas pessoas que estão brincando aí. Por quê? Porque é a semeadura, é a lei da colheita, é a lei da plantação, é a lei da semeadura que essas pessoas vão colher, e não vai ser coisa muito fácil. Quer dizer, já estão colhendo porque já estão na mão do Satanás, estão fazendo a obra camuflado para não perder o nome, para não perder a fama, para não perder os seguidores, Isso aí é tudo camuflagem, mas vão pagar um preço porque estão desviando as pessoas do evangelho do Deus vivo todo-poderoso. Eu não vou ficar aqui mentindo para você, falando que vai acontecer isso, que você era para ser honrado, que você era para ser honrada, esse 71 mentiroso aí, eu não vou ficar falando isso para você. Eu vou ficar falando para você aqui que você só vai prosperar quando você obedecer, você só vai sair desse leito de dor quando você obedecer, você só vai ser curado quando você obedecer a palavra do Deus vivo todo-poderoso, porque é através da obediência
obediência que o Deus vivo Todo-Poderoso ordena as bênçãos. Não é através de bibibi, não. É através da obediência. Quando tu obedecer o Evangelho, quando tu se posicionar, se você não aceitou Jesus, quando você aceitar, que entrar no caminho, aí você pode ter certeza que tudo vai mudar na tua vida. O nosso Deus, ele vai mudar totalmente a tua história. Por quê? Porque ele está esperando que você se posicione, que você tome uma atitude. Por quê? Porque Jesus, ele está voltando. Jesus vai voltar. E quando ele voltar, quem não tiver no caminho, quem não tiver preparado, não vai subir. Não vai subir. Eu falo isso direto. Às vezes as pessoas desaparecem, não entram, não olha a matéria, não dá gostei. Mas eu já te peço, em nome de Jesus Cristo, por quê? Porque o recado o recado é direto de Deus para mudar completamente a tua história. E ele vai mudar. Ele está falando que essas situações não vai ficar do jeito que está. Eu só te peço que você deixe o teu gostei, que você se inscreva no canal, que você compartilhe, porque até para se inscrever as pessoas têm a mão assim, não gostam de se inscrever para abençoar a obra de Deus, porque está pensando que a obra é dele, a obra é minha, a obra não é minha, a obra é do Deus vivo Todo-Poderoso, e ele está te vendo 24 horas aí, que nada passa despercebido dos olhos do Deus vivo Todo-Poderoso. Às vezes você está passando uma situação aí deprimente, por quê? Porque você não obedece, mas nem para se inscrever no canal, você se inscreve para ajudar a obra de Deus. Até nisso a pessoa é amarrada. Aí Deus fica olhando o comportamento da pessoa, porque Deus fala que os olhos dele passeiam por toda a terra, contemplando os bons e contemplando os maus, para dar para cada um conforme as suas atitudes, para dar para cada um conforme as suas atitudes. Ele está te vendo aí, meu Senhor, minha Senhora, ele está te vendo e ele quer ver o teu comportamento, ele quer ver a tua atitude diante dele. Às vezes nós passamos por certo tipo de situações, nós passamos por certo tipo de situações críticas, situações deploráveis, situações humilhantes, nós passamos porque é o próprio Deus que permite para quê? Permite para você colocar em prática a palavra dele, do Deus vivo Todo-Poderoso, permite para você obedecer o evangelho do Deus vivo, quando ele quer fazer, meu amigo, minha amiga, quando Deus tem um chamado, quando Deus chama a pessoa, que a pessoa não obedece, você se prepare que o chicote, ele estrala. Eu sou um chamado, eu tenho um chamado, você tem um chamado, nós somos escolhidos pelo Deus vivo Todo-Poderoso para fazer a diferença. E se nós não mudarmos o comportamento, se nós não tirar essa dureza de coração, se nós não se arrepender do que fazemos antes, você pode ter certeza que essa ignorância, essa dureza de coração, essas situações que atrapalham nós sermos abençoados. Isso aí é uma placa que fica no meio e nós não conseguimos usufruir das bênçãos dos Deus vivos. Porque a única coisa que você vai encontrar aí é essas pessoas na internet enganando, falando que tu vai ser honrado, que tu vai ser honrada, que vai vir um carro parar na tua porta, que é fulano que vai te encontrar, que a bênção vai te encontrar. Isso aí é tudo mentiralhada, 24 horas para se beneficiar de pouco, para ficar cada dia mais rico, e são mentirosas, descaradamente, que estão ficando com o evangelho do Deus vivo Todo-Poderoso e vão pagar um preço tremendo. Eu estou aqui para te falar o recado que Deus está mandando eu te falar. Eu estou falando, o Jacó, ele estava fugindo da casa dos pais dele. O rei Saul estava querendo matar ele a qualquer custo, ele estava sendo perseguido, pelo rei Saul, e ele continuou uma jornada muito longa. Quando chegou no final da tarde, ele arrumou uma pedra e colocou ali como que fosse um travesseiro, e ele foi descansar, porque já estava cansado. Ele foi descansar. Quando ele estava dormindo, ele teve um sonho que ele viu uma escada de onde ele estava até o topo do céu, e ele via os anjos subindo e descendo, e ele falou: aqui
é a casa do Deus vivo todo-poderoso e é aqui aonde eu vou edificar essa igreja. Ele ungiu aquela pedra e fez um voto com o Deus vivo todo-poderoso. Ele viu, eu tenho certeza que o Deus vivo todo-poderoso está aqui. O Deus, praticamente, o nosso Deus se apresentou a ele através daquele sonho e ele falou, fez o voto com Deus, que de tudo que passar, se ele tirar ele daquela situação, se ele tirar ele daquela situação, se ele der comida, se ele desse roupa para vestir, se ele tirar ele daquela situação, você pode ter certeza que ele falou, se você me tirar, se eu voltar para a casa dos meus pais com vida, sã, você pode ter certeza que de tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo, para você ver como isso aí é essencial, é uma coisa séria. De tudo que o Senhor me passar pelas minhas mãos, eu te darei o dízimo. Esse foi o voto que Jacó fez com Deus. Eu não sei a tua situação, eu não sei o que você está passando, eu não sei essas opressões, essas depressões, essas perseguições, essas lutas financeiras, eu não sei esse gemido que você está aí 24 horas deitado na cama, no hospital, na tua casa, eu não sei onde é, mas o nosso Deus, Ele sabe, Ele está esperando você tomar uma atitude, está esperando você tomar uma atitude. Que atitude que é essa? Você fazer um pacto com o Deus vivo todo-poderoso, você fazer um voto com o Deus vivo todo-poderoso. O Jacó, ele estava passando em situações que estavam pior do que você, porque o Jacó, ele estava na rua, ele não tinha casa, a única coisa que ele tinha foi aquela pedra que ele fez de travesseiro, era a única coisa que ele tinha, e ele falou para Deus, se o Senhor me tirar dessa situação, se o Senhor fazer me dar comida, se o Senhor me dar roupa, me levar para a casa dos meus pais, e sã, sem chegar vivo na casa dos meus pais, sã, e tudo que passar pelas minhas mãos, eu te darei o dízimo. Deus viu aquela honestidade do Jacó, porque não adianta você falar da boca para fora, se você fizer um voto a Deus, você cumpra, pode fazer o que acontecer, pode fazer o que fizer, depende de você. Os valores que você tem que fazer é você e Deus, é o que Deus toca no teu coração. Pode ser uma coisinha deste tamanho, insignificante, mas é um voto que você está fazendo ao Deus vivo todo-poderoso, que ele não olha valores, ele olha é o teu coração. É um voto deste tamanho, porque você não tem ideia da oferta, como é que ela mexe com a mão do Deus vivo todo-poderoso, como é que ela mexe diretamente no coração de Deus. Por quê? Porque Deus sabe que é justamente para abençoar a obra dele. Essa obra aqui não é minha, essa obra é do Deus vivo todo-poderoso. Esse canal foi o próprio Deus que montou para abençoar o povo dele. Você pode ter certeza, o nosso Deus está esperando só você tomar uma atitude. O Jacó tomou uma atitude, ele tomou uma atitude, literalmente, o Jacó, e o nosso Deus, ele prosperou. Aqui na Bíblia diz que o nosso Deus, ele prosperou aquele homem de um jeito que ele ficou milionário dentro de um ano. Dentro de um ano, ele ficou totalmente milionário. Por quê? Porque ele obedeceu ao Deus vivo todo-poderoso. Os dízimos e a oferta, eu falo aqui, as pessoas às vezes não vêem nem a matéria, não dá nem um gostei. Por quê? Porque está falando de uma coisa sagrada que o próprio Satanás tapa a visão das pessoas, para as pessoas não abrir os olhos para aquela situação. Enquanto você não obedecer, enquanto você não quiser obedecer, enquanto você não obedecer os mandamentos do Deus vivo todo-poderoso, você pode ter certeza que Deus, ele permite certo tipo de situações para você se posicionar. Você faz um voto aonde você estiver, onde você quer que seja, o valor é você e Deus. Você faz um voto e fala para Deus, se o Senhor me tirar dessa situação, se o Senhor fazer eu sair desse leito de dor, se o Senhor sair dessa cama, se o Senhor fazer eu sair dessas dívidas, se o Senhor fazer minhas empresas funcionar, você pode ter certeza que de tudo que passar pela minha mão, eu te darei o dízimo. Esse é o voto que você tem que fazer com Deus. Deus vai olhar a tua fidelidade de coração, porque eu não vou ficar aqui mentindo, enganando, que nem as pessoas aí ficam enganando com a Bíblia na mão, falando
falando que você vai sair dessa situação, falando que você vai isso, são profecias mentirosas que vêm direto da pessoa, não tem nada a ver. Eu tive uma visão disso, eu tive uma visão daquilo, eu tive uma visão daquilo, tudo 71 mentiroso para ganhar público, para ganhar visualização, para pegar nome e fama e grana. Só isso aí que é que está acontecendo aí na internet. São milhares de pessoas que Satanás levantou agora no final dos tempos e estão enganando aí na cara dura, enganando a milhões de pessoas. Parecem até que essas pessoas nasceram na Ilha da Madeira, de tanta cara de pau que são, tanta cara de pau que são. Eu estou vindo aqui para te dar um recado que é direto do trono do Deus Todo-Poderoso e o que tem na Bíblia Sagrada. O Jacó, ele fez literalmente um voto a Deus e Deus abençoou ele tremendamente naquele ano. Por quê? Porque ele fez um voto e Deus tirou ele literalmente daquela situação. O homem voltou para casa sã, sem perseguição, voltou muito rico e além disso, ainda casou. Para você ter ideia do que você está esperando. Você está esperando o quê? Você vai querer ficar aí nessa situação? Você vai querer ficar aí entolado nessas dívidas? Você vai querer ficar aí nessa situação, nessa depressão, olhando tua conta, não tem um centavo? Você vai ficar olhando nessa humilhação, nessa vergonha, no leito de dor, pagando dinheiro, gastando dinheiro com Satanás, com remédio controlado e de volta, se vindo a um Deus Todo-Poderoso e fazendo o nome de Deus de tropeço, porque já está cheio na internet que faz o nome do Senhor de tropeço, porque a máscara cai, a máscara vai cair. Essas pessoas que estão enganando o povo de Deus aí, a máscara literalmente vai cair, porque Deus fala que não tem nada oculto, não tem nada oculto, que daqui a pouco vai ser revelado o oculto e o profundo, e essas pessoas vão passar a maior vergonha, se der tempo, porque o Satanás já tem coisas horríveis preparadas para essas pessoas, você não tem nem ideia, porque estão brincando com o evangelho, estão brincando com as coisas sagradas para querer se engrandecer, para querer pegar nome, para querer se beneficiar de bens financeiros. Eu estou te falando, o recado que Deus está mandando te entregar aqui é sobre o voto de Jacó. Se você tiver nessas situações, nessas questões, é você e Deus, você faz um voto com Deus e fala que de tudo que passar na minha mão, eu te darei o dízimo. Você vai ver que você vai sair dessa situação urgente, porque Deus ele está totalmente apressado para tirar você dessa situação. Ele está permitindo, ele quer que você se posicione, que você tome uma posição, porque o nosso Deus ele é poderosíssimo, ele pode tirar você de sair de uma hora para outra, ele pode levantar uns empregos com que você não tem ideia, com empresas multinacionais para tirar você dessa humilhação, ele pode tirar você dessa conta, desse vermelho, ele pode de uma hora para outra trazer todos os teus clientes de volta que sumiram, ele pode de uma hora para outra as tuas empresas sair do vermelho, que nem teve um cliente meu não, uma pessoa que me segue, que ele tem uma franquia que vende salgado, uma franquia, e ele falou que já estava para fechar as portas, quando ele resolveu obedecer, começou a colocar dízimo e oferta, ele falou que começou no pouquinho, porque ele viu que as empresas dele iam fechar, ele já estava se preparando para mandar as pessoas embora, ele começou de pouquinho, porque Deus fala, ser fiel no pouco que eu te coloco sobre muito. Ele falou que antes do Natal, em novembro, as empresas dele saíram do vermelho, ele tem tanto pedido que não sabe nem de onde vem tanto pedido, por quê? Porque ele resolveu obedecer, resolveu honrar ao Deus vivo Todo-Poderoso, porque Deus fala, eu honro aqueles que me honram e que me obedecem. Se você obedecer esse mandamento que é tão sério, você vai ver que a tua vida vai mudar. Eu não vou chegar aqui e falar para você que você vai prosperar sem você dizimar. Eu estou sendo hipócrita aí me mesmo para você ficar no meu canal. Eu não vou falar para você que você vai sair dessa situação do leito de dor se você não ser fiel a Deus. Eu não vou falar isso de jeito nenhum, porque para fazer a vontade da pessoa, faz a vontade da pessoa e está mentindo contra o Deus vivo Todo-Poderoso. A pessoa literalmente só prospera, só sai das situações desses rolos aí quando a pessoa é dizimista e ofertante. Quando você passa a ser, você passa
passa a praticar a palavra de Deus, passa a obedecer, aí Deus literalmente começa a agir na sua vida, porque essas conversas mole aí da internet, com a Bíblia na mão, eu profetizo que vai chegar um carro na tua mão, eu profetizo que fulano vai te abraçar, eu profetizo que a honra vai te achar, isso é tudo mentira, é tudo obra de engano, porque Deus não manda falar isso aí, não manda falar isso aí, são profecias que vêm direto da pessoa mesmo, direto do trono de Satanás, para enganar o povo, porque as bênçãos do Deus vivo Todo-Poderoso só acontece através da obediência. Se tu obedecer a palavra do Deus vivo, você vai ver que as coisas mudam literalmente quando nós obedecemos, e Deus está esperando. O Jacó, ele estava numa situação constrangedora, estava numa situação de calamidade. Ele fez um voto e falou para Deus: se o Senhor me tirar literalmente dessa situação, eu vou fazer de tudo que passar na minha mão, eu te devolvo o dízimo. De tudo que passar na minha mão, eu te darei o dízimo. Deus viu aquela fidelidade daquele homem, Deus viu o compromisso que ele assumiu com Deus. Deus literalmente tirou o homem daquela situação. Não vai ser diferente na tua vida, não. Não vai ser diferente na tua vida, não. Quando você mudar uma atitude, quando você tomar uma atitude, quando você realmente querer obedecer ao Deus vivo Todo-Poderoso, você pode ter certeza que todas essas situações, Deus vai mudar completamente a tua história. Você pode ter certeza, Ele vai tirar você desse leito, Ele vai tirar você da opressão, Ele vai tirar tuas empresas do vermelho, Ele vai tirar tua conta do vermelho, Ele vai colocar, você vai começar a receber promoção no emprego que você está. Você pode ter certeza que são mudanças extraordinárias que o nosso Deus começa a fazer, são coisas grandes. Não fique pensando que são coisas pequenas, são coisas grandiosas. As portas que Deus tem abertas para você são coisas grandiosas, mas vai depender de nós obedecemos. A pessoa às vezes está desempregado, aí não tem como fazer nada. A única coisa que a pessoa tem que fazer é um voto com Deus. Se ele abrir a porta que aquela pessoa está querendo, de tudo que passar na minha mão, você vai dar o dízimo. Você faz um voto desse, faz um voto de abençoar o canal, de se inscrever, de indicar, faz um voto de dar até o gostei, porque nem gostei as pessoas dão aí, porque eu vejo as matérias que eu coloco, às vezes ninguém dá nem um gostei. São coisas que Deus, pequenininha, que Deus está vendo o teu comportamento, que Deus está vendo a tua situação. Se nós obedecemos, se nós fecharmos a brecha e tirar essa dureza de coração, você pode ter certeza que coisas grandiosas o nosso Deus vai fazer na tua história, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você sela com amém, você sela com amém. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, que Deus vai fazer coisas grandiosas em nome do Senhor Jesus Cristo ainda esse ano. Esse ano vai ser uma mudança radical na tua história. Quando você tomar atitude, e fazer um voto literalmente com o Deus vivo Todo-Poderoso, aí você vai ver as coisas mudar na tua vida completamente, porque aqui eu não sou aquelas pessoas que botam os cabelos tudo para frente, que está cheio aí, é uma cigana uma atrás da outra, tem bem umas 10 aí na internet, tudo querendo parecer uma com a outra, tudo mentindo 24 horas, tirando as pessoas da presença do Deus vivo Todo-Poderoso, desviando o Evangelho Sagrado, porque se Jesus voltar amanhã, essas pessoas que estão seguindo, essas pessoas vai ficar tudo com a salvação comprometida, porque eles não estão aí querendo saber da tua salvação, não, eles querem que você fique seguindo para pegar público, é público que essas pessoas querem, essa brigaiada um em cima do outro aí, querendo tomar espaço do outro, é tudo por causa de público, não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com o Evangelho, porque Deus fala que são as raposinhas que faz mal às vinhas. Essas pessoas que estão fazendo isso aí vão pagar um preço do inferno, você não tem nem ideia, o que Deus já tem preparado para essas pessoas aí, porque depois ele vai puxar e a máscara vai cair. Não tem nada em oculto que não vencer e não venha a ser revelado a ser Deus, o Deus Todo-Poderoso. Eu vou fazer uma oração, porque a minha oração, o meu tempo é muito curto. Essa oração do Salmo 23, tu já pode comemorar o voto que tu vai fazer, porque Deus vai fazer coisas grandiosas na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pasto verdejante, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. Ainda que eu ande
que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e o teu cálice transbordará de bondade e misericórdia. Certamente surgirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Deus vivo Todo-Poderoso enquanto eu viver. Glorificado e exaltado é o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe os teus filhos, os teus negócios, e você pode ter certeza, quando você tomar uma atitude, você vai ver que Deus vai mudar literalmente a tua história, e quando você contar, ninguém vai acreditar nas coisas extraordinárias que Deus vai fazer na tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, recebe, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo.